Olá, minha amiga, meu amigo. Vamos iniciar agora o segundo episódio. Estamos estudando a reencarnação de Segismundo do livro Missionários da Luz, capítulos 12, 13 e 14, e nos utilizando aqui dos slides do Projeto Imagem. Se você se interessar, www.projetoimagem.com.br. Você pode adquirir esses slides também, passar na sua casa. É muito interessante. Vamos voltando então à reencarnação do Segismundo. No primeiro episódio, nós vimos alguns exemplos de como se processam os projetos reencarnatórios, os projetos dos próprios corpos físicos. Nós tivemos, por exemplo, o caso do Silvério, da Anacleta, e paramos aqui exatamente quando Alexandre e André estão se dirigindo à casa de Raquel e Adelino, tendo lá Herculano para recebê-los. O Herculano fica muito feliz em receber os amigos, mas André Luiz fica com um contentamento muito grande, porque ele vai ver como que se processa uma reencarnação, né? Ele vai ver de perto a imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Isso para um médico curioso, que gosta de aprender coisas novas e que gosta de compartilhá-las conosco. Nós todos seremos muito beneficiados por isso. Então, atendendo à solicitação do Alexandre, o Herculano já tinha trazido também o Segismundo naquela noite para o trabalho de reaproximação. Isso é muito importante. O espírito reencarnante necessita estar próximo dos seus futuros pais para que eles vão afinizando as suas energias, para que a encarnação se processe de uma forma adequada. Vamos aqui então para o próximo slide, já dentro da casa. Aqui nós já vemos o Segismundo sentadinho ali, mas quando eles entram, o casal e o primeiro filho, Joãozinho, eles estão lá ao fundo fazendo a refeição. O Segismundo, quando percebe o Alexandre, né, que é um antigo amigo de muito tempo, ele o abraça chorando convulsivamente. E o Alexandre, fraternalmente, o coloca no sofá e recomenda que ele não deve perturbar o jantar emitindo forças magnéticas de desalento. E aqui cabe uma reflexão que os sentimentos que nós temos nas nossas refeições devem ser os mais puros possíveis, de agradecimento. Não devemos estar assistindo os jornais, por exemplo, perturbando nosso espírito ou tendo conversas menos edificantes nesse momento. Este é um momento sagrado de nutrição, não só do corpo físico, mas também a nutrição do espírito. Podemos aproveitar esse momento para isso. Então, o Alexandre pede coragem e lembra que a possibilidade do resgate e pagamento deveria ser um motivo de júbilo para esse nosso irmão, né? Para o Segismundo. E esse reconhece que foi criminoso e deseja se redimir, mas ele reclama com Alexandre que o Adelino não está aceitando ele como filho, mesmo tendo se comprometido com isso lá na erraticidade. O Alexandre volta a recomendar que ele não se perca nos lamentos e também que não perca a ocasião de tolerar alguma coisa desagradável. É natural. Né? De fato, ele foi um criminoso. É natural que o Adelino o veja de uma forma com algum medo, com alguma repulsa. Então, que ele deve tolerar isso. Seja humilde, tolere. E que é também normal que o candidato à reencarnação passe por pequenos desequilíbrios, mas que, se nós acentuarmos isso, nós estaremos também acentuando os nossos próprios sofrimentos. Então, ele pede calma e oração para o Segismundo nesse momento. E aqui, então, eles todos vão em direção à mesa, e o que eles percebem? Uma família desconectada. Eles estão juntos ali fisicamente, mas energeticamente eles estão muito separados. Já há muito tempo que não há um diálogo entre o casal, as respostas do Adelino são sempre monossilábicas, ele está sempre muito preocupado,
taciturno, cabisbaixo, e isso, evidentemente, faz com que o casal se afaste. Consequentemente, dificilmente nós teríamos aqui uma possibilidade da encarnação do Segismundo. Então, a Raquel fica esforçando-se para manter alguma conversa melhor, mas eles não conseguem. O instrutor comenta preocupado que a condição espiritual do Adelino não é boa, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe, quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Então, aí agora os benfeitores, eles farão a intervenção. O Alexandre, o que ele vai fazer? Como ele não vai ter um acesso direto ao Adelino, porque o Adelino está numa faixa de vibração mais baixa e não conseguiria perceber a influência do Alexandre, ele se utiliza de uma outra ferramenta. Ele vai no Joãozinho, um garotinho de 3 anos, com o coração ainda despreocupado, e com a imantação ali, as suas mãos e a força do pensamento, ele induz o garotinho, e o garotinho pergunta para o pai, para a mãe, né, por que o papai está triste? E a mãe diz que não sabe, mas que devia ser por causa dos negócios. Mas o que são negócios? Pergunta o João. São as lutas da vida. Mas o papai fica alegre nos negócios? Fica. E por que ele fica triste em casa? E essa conversa vai se desenrolando dessa forma, e o Adelino vai sendo tocado nas fibras mais íntimas, principalmente com a fala da Raquel, que apesar dele sentir-se que não merece tanto apoio assim dela, afinal de contas ele está sendo um marido totalmente ausente, ela responde que teu pai deve estar contente com todos, e lá fora ele não pode ofender ninguém. E o que te parece uma tristeza é apenas o cansaço do trabalho. E aqui ele tem o direito de não esconder as suas preocupações, né? Quer dizer, essa fala da Raquel com toda... Ela já tinha uma situação espiritual um pouco mais amadurecida que o Adelino, e com essa fala dela, então, ela toca a fibra definitivamente aqui do coração do Adelino, que com os olhos rasos de água, ele responde a uma questão do Joãozinho, que pede para que, como há muito tempo não acontecia, que eles fossem todos rezar juntos antes dele dormir. Então, com isso, o Adelino fica totalmente emocionado e é como se ele estivesse acordando de um pesadelo. Então, essa cena, inclusive, o título seria O Adelino Acorda, e aí ele começa a conversar, ele começa a expor, ele começa a abrir o seu coração com a Raquel, coisa que ele não fazia há muito tempo. E ele fala para ela que ele tem tido noites muito agitadas, que ele não tem dormido direito, que ele tem muitos pesadelos, que ele sempre vê a aproximação de um mendigo vindo pedir alguma coisa e que é sempre o mesmo sonho, e estendendo as mãos como se fosse um mendigo, mas que quando ele se fixa no rosto desse mendigo, ele se sente com muito terror, às vezes ele quer fugir com sentimentos de ódio, de repugnância, e por isso ele ficava nervoso, isso ele também levava para o trabalho, e a esposa, comovida com isso, porque fazia anos que ele não observava tanta emoção no marido e tanta aproximação, ela garante, então, que eles logo mais farão a oração em conjunto e que, com isso, eles, com certeza, encontrarão um caminho melhor para seguir. O André fica surpreso com tanto trabalho que os benfeitores têm que fazer aqui, influenciando nos futuros pais, no próprio Segismundo, e ele pergunta se eles não poderiam organizar, sem tanta preparação, organizar uma reencarnação. E o instrutor confirma a necessidade das boas disposições do Adelino, o que vale dizer que o Adelino, ou a própria Raquel, ou mesmo o Segismundo, todos temos o livre-arbítrio. E que ele poderia negar, apesar dele ter se comprometido lá enquanto espírito, ele vem à Terra e se nega a receber o outro. Isso acontece muitas vezes. Então, depois de algum tempo de uma conversa afetuosa e educativa, uma hora de boa leitura e excelente troca de ideias, o menino lembra espontaneamente da oração e os três dirigem-se ao quarto. Acompanham 3 entidades amigas de Raquel convocadas pela dedicação do Herculano.
No quarto, a cena era comovedora. Enquanto o menino fazia o Pai Nosso, aqui não vai aparecer no desenho, mas Raquel ela era rodeada por uma intensa luminosidade que partia do seu coração, envolvendo o marido e o filho em suaves irradiações. Logo após, todos eles se recolhiam. E o instrutor fez a sua oração, rogando cooperação e acompanhado por todos. As vibrações emitem uma substância luminosa que cai sobre o leito conjugal, também não aparece aqui nessa cena. E nesta nova cena, o que nós vemos? Os Raquel e Adelino lá estão deitados na cama e vocês vão perceber que ambos estão também de pé, ligados ali por uma substância, né, o tal do fio de prata. Então, saindo do corpo, a Raquel ela se desprende e encontra sua avó materna e passa a conversar com ela. Então, ela já reconhece a avó de pronto, conversa naturalmente, porque provavelmente isso acontecia também outras vezes. Como nós falamos, a Raquel já estava um pouco mais trabalhando em espírito, não estava tão materializada com os afazeres, apenas com as preocupações materiais. Mas já o Adelino, ele se afasta muito pesadamente do corpo, o olhar vagueia angustiado, ele só pode perceber uma sombra, que era o próprio Segismundo. O Alexandre chama a atenção do André quanto à diferença dos planos vibratórios, que é, inclusive, a razão de ser das reuniões de desobsessão. Então, o que acontece? Raquel, ela já está com vibrações mais elevadas, numa sintonia mais fina. Ela acorda leve, ela percebe quem está ali no quarto, ela acorda tranquila, com o coração tranquilo. E o Adelino não, ele está lá pesadão, ele está numa zona vibracional mais pesada, com sentimentos ainda fortemente arraigados. Então ele apenas vê uma sombra que também o assusta. E de repente ele dá um grito. E por quê? Que ele identifica o antigo adversário e tenta voltar ao corpo sem conseguir. Quer dizer, quando ele se levanta e vê o Adelino lá, ele volta correndo para o corpo, como se estivesse fugindo e fosse voltar ao abrigo, à sua casinha, para se proteger do Adelino. Nesse momento, o Alexandre se apresenta para ele. E ele vê, então, mãos que saem chispas de luz. Aos poucos, o Adelino vai vendo o instrutor, cai de joelhos e ele imagina estar vendo um anjo. De certa forma não é? Mas não na concepção que o Adelino estava tendo. Mas ele está vendo ali um anjo. E o Adelino suplica, então, para esse anjo essa ajuda. Ele reclama que um fantasma o enlouquece. O Alexandre fixa-o firmemente e indaga como receber um infeliz daquele jeito, onde as noções de solidariedade. É fácil amar os amigos, compreender os inteligentes, defender os familiares, louvar os justos e os heróis. Mas este homem me causa profunda aversão. Eu acho que ele vai querer tirar minha vida. O André percebe que as circunstâncias despertam em Adelino uma certa reminiscência do passado. Aí o Alexandre indica a figura do ex-assassino e diz: sim, este é o Segismundo. Ele precisa da tua cooperação. Segismundo aproxima-se e pede perdão, pedindo ao céu que o recompense pelo que faz. Então, você vai ver ali atrás do Alexandre Adelino, olha que realmente uma figura humilde, sofrida, né? O Adelino ali de joelhos, pedindo ajuda ao anjo, que é o Alexandre, neste caso. O Alexandre, então, dizendo para ele, para que ele reflita melhor, que é fácil amar aqueles que nos amam, mas que nós temos que acolher a todos. Nesse instante, o Segismundo inclina-se e beija respeitoso a mão de Adelino. Era a gota que faltava. Deu-se então um fenômeno singular. O organismo perispiritual do Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo. E radiações suaves deixavam perceber a sua condição mais nobre, porque o perdão foi sincero. Alexandre abraça os dois e recomenda que Adelino volte-se ao corpo para trocar impressões com a esposa. Muito bonito isso. Vocês perceberam na imagem que
rompe, literalmente rompe, uma matéria mais densa do corpo perispiritual do Adelino. Por isso ele caminhava tão pesado. Nós vamos com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos negativos, nós vamos como que se fôssemos um imã atraindo aquelas migalhas de ferro, trazendo para o nosso corpo perispiritual, e que vai se adensando no nosso corpo tudo isso, vai transformando o nosso perispírito quase num segundo corpo físico de tão denso que ele vai ficando. E com essa aproximação do Segismundo, quando ele percebe a sinceridade nos sentimentos, no pedido de perdão daquele, e que então ele rompe o seu coração e o perdoa, ele se liberta daquilo que o prendia, que o massacrava, que eram os seus próprios sentimentos negativos. E é importante salientar que com esse gesto, simples gesto, mas que é muito difícil de fazer, porque a gente rompe com tantas coisas do passado, né? Você modifica séculos, muitas vezes, de uma animosidade, de sofrimentos. Ali volta a ver a cena aqui, olha, se rompendo os campos mais grosseiros do perispírito do Adelino. Então, aqui já saindo de casa, né, com o dever cumprido, Alexandre informa satisfeito que na próxima semana será iniciado o serviço da reencarnação. Estivera vendo o gráfico do organismo físico do Segismundo e verificou de perto as imagens da moléstia do coração que ele vai sofrer na idade madura como consequência da falta cometida. Informa também que solicitou o mapa cromossômico aos espíritos consultores. Mas André acha estranha tanta preocupação com os detalhes que antecedem a reencarnação. O Alexandre explica. Da mente originam as forças equilibrantes ou restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares. Então, que o pensamento envenenado do Adelino, ele destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da bolsa seminal, dificultando nossa ação. Modificado, o Adelino emitirá forças magnéticas protetoras. Então, o Adelino, naqueles seus pensamentos, além de não ter até o próprio contato físico, né, para conseguir com a sua esposa, ainda que tivesse, seria algo muito maquinal, mas ele estava envenenando sua bolsa seminal por causa dos sentimentos negativos. Então, a equipe de construtores vai entrar em ação. André aguarda ansioso o instante de retornar à casa do casal. Aproximam-se volitando e Alexandre esclarece que aqueles espíritos são os chamados construtores. As notícias eram de que Adelino modificara-se totalmente. Cercava-o uma atmosfera de otimismo, delicadeza e alegria. Então, o ambiente naquela casa se transformou. Ali estavam chegando, então, a equipe de construtores. Olha que como assim, quando a gente não estuda, a gente não consegue nem imaginar que pudesse ter tanta interseção numa reencarnação. Por isso, imagine a responsabilidade que temos de sermos fiéis cumpridores desse mandato, não é mesmo? Existe uma lição no Pão Nosso, perdão, no capítulo 76, chama-se Testemunhas, as Testemunhas, e diz exatamente que toda aquela equipe de benfeitores que colaboraram para a nossa reencarnação, que de alguma forma ajudaram, eles continuam nos visitando eventualmente, sendo testemunhas, para saber se nós estamos indo bem, se estamos precisando de mais ajudas. E nós temos que ter o coração muito grato com tudo isso, não é? Bom, então, lendo o mapa cromossômico, o Alexandre passa a examinar com a assistência dos construtores, e ele vai estar examinando aqui a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a cadeia do DNA, na escolha das características genéticas. André viu, mas não entendeu aqueles arabescos. Aí o André resolve acompanhar o Segismundo
Tá vendo? O Segismundo está ali deitado na cama, o André sentado ao lado dele. Aqui, entrando ali no quarto, tá o Alexandre e o Herculano aqui, à beira da cama também. Ele não consegue, o Sigismundo já começou a se sentir muito cansado. Mal consegue ficar sentado, conversa com dificuldades. Demonstra satisfação com a simpatia que o André demonstra para ele, comentando então que já esteve melhor, mas que agora ele está muito sofrido. Se sente sem forças e com medo do novo fracasso. Alexandre intervém e avisa que ele não pode entrar na matéria densa no estado de inconsciência. É necessário mentalizar os primórdios da condição fetal, formando na mente o modelo adequado. A maioria dos que reencarnam o fazem como o bebê sem consciência, mesmo recebendo ajuda espiritual. Alexandre avisa que no dia seguinte farão a ligação inicial e comunica o chefe dos construtores a necessidade do seu auxílio na divisão da cromatina no útero materno. Então, nós percebemos o Segismundo cansado, abatido, Alexandre, Herculano e André dando-lhe ânimos, e o Alexandre mostrando para ele que seria bom que ele participasse junto com eles, com um pensamento positivo, para que ele contribuísse para um feto bem formado. E aqui, então, voltando já à colônia com muitas dúvidas. Aqui eles estão voltando ao nosso lar. Vocês estão vendo aqui, olha, os espíritos volitando, chegando nesse grande disco que chamamos carinhosamente de nosso lar, e como tantas outras cidades espirituais. E aí na mente do André, ele tem 1000 questões. Em que momento entrariam na moradia de Raquel? Seria durante a união sexual? E aí o Alexandre responde para ele que não, nos lares em bases de conduta reta, o tálamo conjugal é inviolável. A fecundação do óvulo se dá algumas horas depois da relação. O espermatozoide faz extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. Com relação às uniões sexuais, o André pergunta, elas todas são invioláveis? Os lares sérios têm a privacidade dos atos mais íntimos garantida por fronteiras vibratórias. Já a esposa infiel, o marido que põe sua casa em ligação com o meretrício, tornam-se vítimas de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica. Então, aqui os benfeitores nos mostram que onde está a nossa mente, nós estaremos vibrando então naquela esfera. Se o lar é um lar reto, de bons compromissos, ele passa a ficar inviolável. Mas se temos o prazer de companhias, aqui nós estamos falando explicitamente das companhias sexuais de todas as ordens, se nós nos comprazemos com isso, nada mais justo que a gente traga isso tudo para as nossas casas. E aí, então, as nossas casas ficam cheios de testemunhas e muitas vezes de copartícipes na condução das nossas atividades, inclusive nas sexuais. Então, é alguma coisa que nós temos que nos preocupar. E aí o André também pergunta, né? E no caso da companheira devotada, mas que tem o marido desleal, como fica a proteção? Nesses casos, a esposa garante o ambiente doméstico. Fora dele, o marido arca com o acompanhamento das entidades inferiores, mas elas são barradas na entrada do lar. Claro, isso se a força moral da mulher realmente suplante o desequilíbrio do marido, o que também se dá como vice-versa, né? O marido segurando as questões morais e a mulher se perdendo. Então, nós estamos chegando ao final desse segundo episódio, lembrando que estamos no Centro Espírita Verdade e Luz, de Rio Claro, que os slides são do Projeto Imagem, você clica aí no www.projetoimagem.com.br, se quiser adquirir esses ou outros. Temos também Paulo Estevam, tem outros lá, você clica e adquire.
Deixe os seus comentários aqui no Facebook ou no YouTube, inclusive com perguntas ou sugestões de melhoria. E não deixe de se inscrever no canal, porque com isso nós conseguimos abranger mais pessoas e levar todas essas orientações para mais corações. Nos encontramos então no terceiro episódio. Muito obrigado e até lá.